Louvado seja o Senhor por mais uma vez estarmos diante da sua santa palavra. O nosso rei personagem dessa manhã, ele é um pouco mais insignificante do que os outros, aparentemente. Eu perguntar para vocês, quem já conhecia sobre Saul? Levanta a mão. Quem já conhecia sobre Davi? Todo mundo, né? Sobre Salomão, Roboão e Abias. Já cai bastante o número. Então, o nosso personagem de hoje tem menos versículos nas escrituras sobre ele, e até por isso eu acredito que vai dar para nós lermos todos os versículos relacionados a ele, os mesmos versículos que estavam naquela tabela que foi enviada anteriormente, mas para facilitar tudo, eu queria chamar os meninos para abrirem em 1 Reis capítulo 15 e as meninas 2 Crônicas capítulo 13. Então, eu vou chamar, vira e mexe, texto de Reis. Aí, algum jovem, varão, com voz forte, voz de trovão, pode ler com voz alta, tá? E quando eu falar, olha, um texto de Crônicas, aí uma irmã também, uma varoa, com voz forte, também pode falar o versículo em voz alta. Não tem problema se repetir, tá bom? Então, o texto de hoje é 1 Reis capítulo 15, os meninos vão ler, 2 Crônicas capítulo 13, as meninas vão ler. Vai ter alguns poucos textos de Reis para ler, aí os meninos leem tudo que está relacionado a Reis. As meninas leem tudo que está relacionado a Crônicas, tá bom? Louvado seja o Senhor. Vamos orar antes de começar. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Mais uma vez, nós te rendemos graças, porque foi o Senhor mesmo que preparou esse momento. Ó Senhor, nós estamos tratando com coisas sérias aqui nesse acampamento, coisas que lidam com a nossa eternidade, com as nossas decisões, escolhas que marcam gerações. Cada um desses reis teve a oportunidade em vida de fazer as suas escolhas, mas eles já morreram. Nós somos aqueles que estamos vivos hoje. A nossa oportunidade de fazer as nossas escolhas é hoje. Senhor, nos dá um coração sábio, Senhor, para fazermos as melhores escolhas. Escolhas que vão impactar a nossa geração. Escolhas que movem o braço do Senhor. Escolhas que apressam a vinda do Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Nos dá sabedoria para escolher. Escolher sabiamente aquilo que queremos fazer, mas também, Senhor, escolher aquilo que não queremos fazer. Dá-nos discernimento. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Dá-nos espírito de sabedoria, espírito de revelação. É o Senhor quem fala a cada coração. Ao ler cada texto, Senhor, fala com cada um. Move o teu braço, Senhor. Nos expõe, ó Senhor, e que nenhum coração fique intacto, mas cada coração possa ser compungido e atingido pelo Senhor mesmo. Todas as nossas expectativas estão no Senhor nessa manhã. Nós nos colocamos em teus braços, Senhor. E nessa manhã nós pedimos mais uma vez que o Senhor apareça, que nós possamos diminuir, que o Senhor fale, que nós possamos nos calar e ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar primeiramente um varão para ler 1 Reis capítulo 15, versículo 1. Pode ler. Agora, uma irmã. 2 Crônicas 13, 1. Essas duas porções são as únicas que nós temos sobre o rei Abias. 1 Reis 15, 2 Crônicas 13.
Vocês notaram algumas diferenças entre esses dois textos? Eu queria chamar algum outro varão que tem alguma versão diferente do que o irmão leu, para ler de novo esse versículo 1. Tem uma versão diferente. Pode ler, por favor. Eu falei para ler de novo, na esperança de alguém ter alguma versão onde o nome aparece diferente. Tem alguém que a versão do nome do rei aparece diferente? Ok. Então, como? Não entendi. Como? Yaruvan? Ah, tá. Ok. Tá melhor, mas quiseram colocar o hebraico para complicar. Mas o que eu queria perguntar? Vocês notaram as diferenças entre esses dois textos que acabaram de ler? Quem for habilidoso o suficiente pode abrir os dois textos em simultâneo, tá? Quem for habilidoso o suficiente, coloca um marcador aí na página para tanto estar com o texto de Reis aberto quanto de Crônicas para dar uma olhada. 1 Reis 15 e 2 Crônicas 13. Nós vamos juntos, com a graça do Senhor, fazer algumas investigações nesses textos, notar as diferenças entre eles, porque cada detalhe é importante. Mas eu já vou começar a citar, tá? A primeira diferença, no texto de Reis, ele diz quem era o pai de Jeroboão. A gente viu ontem, falando sobre o rei Roboão, que o reino foi dividido por conta de uma má escolha dele. Ele escolheu seguir os amigos e o reino foi dividido. 10 tribos do reino seguiram um cara, como acabou de falar, chamado Jeroboão. Ele se tornou rei de 10 tribos de Israel. E Roboão ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. E aí o texto de Reis aqui, ele fala quem era o pai de Jeroboão. O texto de Crônicas que as irmãs leram omite isso. Não fala. A segunda diferença que eu preciso fazer uma pergunta, mas já foi respondida, né? Se na versão de alguém os nomes dos reis aparecem diferentes. O mais correto no texto de Reis, por isso que eu queria que mais um irmão lesse outra versão diferente, o nome certo para aparecer não é Abias, mas Abião, conforme está no texto do hebraico, que está na versão da irmã também. Significa Abião. Abião. E no texto de Crônicas, o nome certo sim é Abias. Por que isso? Eles são a mesma pessoa, tá? Não se tratam de 2 pessoas diferentes, mas são exatamente a mesma pessoa. Era comum em Israel fazer trocadilhos nos nomes das pessoas de acordo com como foram as vidas destas pessoas. Um exemplo muito conhecido é a história de Abraão e Sara. Os irmãos conhecem a história. O nome de Abraão e Sara não era primeiro Abraão e Sara. Como é que era? Abrão e Sarai. Exato. Os irmãos sabem, outro exemplo, muito bem, o nome de Paulo. Era Saulo antes. Pedro, Cefas. Os irmãos sabem o que significa Abrão? Abrão significa pai exaltado. Era um pai exaltado. E Sarai, sabe o que significa? Minha princesa. Minha princesa. Sarai, minha princesa. É interessante, jovem, mencionar tudo isso porque depois que Abraão e Sara tiveram experiências com Deus, aí sim o nome deles foram mudados. Para Abraão, significa pai de multidões, não mais um pai exaltado, mas sim um pai de multidões, e Sara, princesa das nações. Não é apenas uma minha princesa, algo egoísta, particular.
mas princesa das nações. Então, o nosso personagem, o nosso rei personagem aqui, ele também tem dois nomes. Abião significa, se você estiver anotando, anote. Abião significa, meu pai é o mar. Meu pai é o mar. E o segundo nome, Abias, significa, meu pai é Yahvé. Meu pai é Deus. Então, o primeiro nome, Abião, significa meu pai é o mar. E o segundo nome, Abias, significa meu pai é Yahvé. Mas diferentemente, perceba isso, diferentemente de Abraão, ou do apóstolo Paulo, ou de Pedro, ou tantos outros exemplos na Bíblia, onde essas pessoas tiveram um antes e um depois. E o que marcou o antes e o depois? A experiência com Deus. Diferentemente destas pessoas que tiveram um antes e um depois, Abias ou Abião, ele teve os nomes diferentes ao mesmo tempo, simultaneamente. Ele teve os dois nomes ao mesmo tempo. Abraão, após a sua mudança de nome, após a sua experiência com Deus, o seu nome nunca mais foi chamado de Abrão. Nunca mais. Mas com o nosso personagem de hoje, não é assim. Não é. Ele mantém os dois nomes. Não há um antes e um depois na vida de Abias. Abias, a gente sabe, era filho de Roboão, que reinou 17 anos, era neto de Salomão, que reinou 40 anos, ele era bisneto do rei Davi, que também reinou 40 anos, e com Saul ele não tinha nenhum contato familiar. Mas o que isso significa? Ele era bisneto do rei Davi, neto de Salomão, filho de Roboão, uma família de crentes. Abias era alguém que veio de um lar de crentes, que criam nas escrituras do Antigo Testamento. E, infelizmente, talvez um crente como eu ou você, que podemos ser inconstantes. Crentes inconstantes. Tão inconstantes era Abias, que o texto não consegue se definir se o nome dele deveria ser meu pai é Yahvé ou meu pai é o mar. O texto não consegue se definir qual era o nome dele. E eram os dois ao mesmo tempo. Meu pai é o mar, meu pai é Yahvé. Quer símbolo de maior inconstância do que o mar? O mar ele é totalmente inconstante. Ora ele está calmo, ora as ondas estão turbulentas. Assim era Abias, em parte, inconstante. Abias não se definiu. E por isso que o texto não se definiu. O texto não se definiu que nome ele ia ter de maneira exclusiva, porque Abias não se definiu. E muitos de nós crescemos em um lar cristão, como Abias, um lar que tem a palavra, com assembleias de irmãos cristãos ao nosso redor, mas nós não nos decidimos. Nós não tomamos uma decisão clara de quem eu sou, qual é a minha identidade, eu sou crente ou não? O simples fato de não haver um único relato igual sobre Abias, mas dois relatos diferentes, demonstra uma falta de testemunho da parte dele. E uma falta de coerência, não do texto, mas de Abias. Uma falta de coerência do nosso rei personagem. E o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, fez de propósito. O Espírito Santo deixou o texto assim, de propósito.
um personagem que não se definiu e que tem dois testemunhos diferentes a respeito dele, ao ponto de algumas pessoas que lerem a Bíblia até acharem que se trata de duas pessoas diferentes. Mas não é. É a mesma pessoa. E aí a gente precisa se perguntar, e se isso for aplicado comigo? Seria verdade se os irmãos da igreja trouxessem um relatório positivo a respeito de mim? A respeito da minha pessoa? Ou negativo? Um testemunho de alguém que confia no Senhor, aquele jovem segue o Senhor, aquele jovem frequenta as reuniões, aquele jovem ora, aquele jovem entra no quarto secreto e ora. Esse é um testemunho que pode ser dado a respeito de mim e de você. Mas e na escola? E na universidade? Ou em qualquer outro lugar, ou quando ninguém nos vê? Ninguém está vendo. Aparentemente ninguém está vendo. Os anjos estão vendo, os demônios estão vendo, o Senhor está vendo. E nesse ambiente onde ninguém nos vê, na intimidade, qual é o testemunho que diz a nosso respeito? Quando nenhum irmão está vendo, o que as pessoas falam de mim e de você? Alguns nos chamariam por nomes diferentes. Alguns nos chamariam por nomes diferentes simultaneamente. Na igreja, fulano é conhecido de tal forma, mas lá fora, lá fora não, vai dizer que é crente? É nada. Até o apelido dele é tal, porque ele faz tal coisa. Que tipo de nome as pessoas nos dão? Que tipo de cara nós damos para os outros? Que tipo de testemunho nós mantemos? Sabe qual é um testemunho duplo? Há mais de um nome na nossa vida, como era com Abias. Há relatos diferentes em lugares diferentes a respeito da nossa pessoa, como se fôssemos pessoas diferentes. Isso é o que o versículo 1 está trazendo já para nós, dos dois textos. E ainda por fim, o versículo 1 do texto de Crônicas traz o tempo em que Abias reinou. 3 anos. Diferente dos reis que foram antes deles. Saul reinou 40 anos, Davi 40, Salomão 40, Roboão 17. Olha, já está diminuindo. Está diminuindo. Abias 3. Só isso. Ele reinou apenas 3 anos em Israel. Vamos agora para o versículo 2 ver as diferenças. Um varão lê o texto do versículo 2 de Reis. Agora uma irmã lê o versículo 2 do texto de Crônicas. Perdão, 2 Crônicas 13, 2. Perceberam algumas diferenças nos dois textos? Tem bastante diferença, né? Aqui no versículo 2 do texto de Reis, também traz o tempo de reinado desse rei, 3 anos. E depois disso fica notório outra diferença. Aonde está essa diferença? Nos nomes. Se alguém tem alguma outra versão diferente, no texto de Crônicas, vai ver que o nome está Micaía. Tem alguém que está com Micaía? Micaía. Perfeito. Filha de Uriel de Gibeá. Agora o texto de Reis fala que o nome da mãe era Maaca, filha de Absalão. Mas que confusão é essa de nome? Jecolias. Maaca. Perfeito. Perfeito. O texto de Reis chama de Maaca e diz o nome do avô dela, tá? Vou dizer aqui, é o nome do avô dela. A palavra filha, na língua original, ela também pode significar neta ou descendente. Então, já o texto de Crônicas chama ela de Micaía, né? Que nem essas versões que a gente está vendo. Diz o nome, sim, aí sim, do pai dela,
e o lugar de onde ele é, que é Gibeá. E por fim, o versículo 2 acrescenta que houve guerra entre o rei Abias e o rei Jeroboão. Vamos ver o significado dos nomes. Da mãe, pode falar. Absalão, filho de Davi. Nós vamos falar dele. Primeiro vamos falar do nome que está em Reis, Maaca. O que significa Maaca? Significa oprimida, esmagada, pressionada. Oprimida, esmagada, pressionada. Esse nome é interpretado pelos próprios judeus como um reflexo de um caráter fraco, um caráter submisso, de alguém que cede às pressões e por fim fica esmagado. É isso que significa Maaca. Alguém que cede à pressão, alguém que não aguenta a pressão. Resiste por um tempo, mas sucumbe à pressão. Já o nome Micaía, que está no texto de Crônicas, significa quem é como Yahvé? Uma pergunta em tom de desafio. Então, através do nome da mãe do rei Abias, nós também percebemos de novo, mais uma vez, inconstância. Inconstância. Uma hora alguém que está batendo no peito e encara os inimigos do Senhor dizendo: quem é como Yahvé? Ninguém se compara ao Senhor. Em outro momento, ela é pressionada e cede à pressão, ficando esmagada. E nós também vemos a inconstância no nome do avô dela. Na verdade, não no nome, mas na vida do avô dela. O texto de Reis fala de Absalão. Absalão significa meu pai é paz. Absalão significa meu pai é paz. Só que quem já leu sobre Absalão sabe que a vida de Absalão não teve nada de paz. A vida de Absalão foi uma vida de guerra e conflito. O que Absalão fez? Ele assassinou o próprio irmão. Tentou usurpar o reino de seu pai. Promoveu vergonha em Israel. Ele possuía as concubinas do pai dele em público. Em público, onde todo Israel podia ver. Em outras palavras, ele teve relação sexual em público com mulheres para todo mundo ver. Esse foi Absalão, que o nome significa meu pai é paz. Ele era alguém de paz? Jamais. Ele promoveu vergonha e matança em Israel. Ele quis usurpar o reino do seu próprio pai, o rei Davi. Então não adianta nada ter um nome de paz, mas a vida demonstrar o contrário. Pode falar. Perdão. Sim. O texto de 2 Crônicas 13:2 também traz o nome do... Aí já não é o avô, mas é o pai da mãe de Abias. Que significa Uriel. Uriel também. Mas não é a mesma pessoa. Absalão e Uriel são pessoas diferentes. Ela é a mãe de Abias, era neta de Absalão, e Uriel era o pai da mãe de Abias. O que significa Uriel? Luz de Deus. Olha que nome lindo. Luz de Deus. Luz de Deus. Um nome muito lindo. Mas o texto de 2 Crônicas 13 diz de onde Uriel é. De onde Uriel é? Alguém pode responder? Gibeá. Muito bem, Valentina. O texto bíblico, o Espírito Santo poderia escolher dizer tantas e tantas coisas sobre Uriel, mas o texto bíblico podia falar sobre alguma conquista dele, da aparência física dele, alguns outros detalhes da vida dele, mas o texto bíblico escolheu dizer o nome do lugar dele, associando Uriel ao lugar dele. Associando Gibeá a Uriel. O que significa o nome Gibeá? Significa colina, ou monte alto, ou o melhor significado do nome Gibeá significaria a colina.
a colina, a imponente colina. A Bíblia tem 3 relatos sobre esse lugar, Gibeá. E nesses 3 relatos fala de coisas que aconteceram em Gibeá. O primeiro relato está no texto de Juízes, capítulo 19. Não precisa abrir a Bíblia e ler. Mas o que aconteceu em Juízes 19? No lugar de Gibeá, o lugar de Uriel, que o texto bíblico associa a ele. Aconteceu um crime ali. Uma mulher foi estuprada a noite toda. E depois ela foi morta e despedaçada em 12 pedaços. E cada um desses 12 pedaços foi enviado para cada uma das 12 tribos de Israel. Isso foi a primeira coisa que aconteceu em Gibeá. É lugar bom? Segundo relato que aconteceu em Gibeá, foi uma guerra que aconteceu entre uma das 12 tribos de Israel contra as outras 11 tribos. E se não fosse por misericórdia do Senhor, essa tribo teria desaparecido. E Israel só teria 11 tribos. Essa tribo lutou sozinha, quase desapareceu, quase morreu, deixou de existir. E o terceiro relato sobre Gibeá, sobre esse lugar, é justamente que o rei Saul fez de Gibeá a sua residência como rei. Como nós sabemos, Saul foi um rei que começou muito bem, mas ele terminou muito mal. Era a residência de Saul, Gibeá. Então, por essas 3 evidências, fica muito claro que Gibeá não é um bom lugar. Não é um bom lugar. Então, o pai da mãe de Abias, que se chamava Uriel, luz de Deus, estava associado a um lugar de crime, de carnificina, de morte, de orgulho. Isso mostra, mais uma vez, inconstância. Eu e você, meu irmão e minha irmã, nós até podemos ser chamados de luz de Deus, mas seria péssimo se nós fôssemos marcados, taxados, rotulados por lugares onde há abundância de trevas. Isso já foi falado aqui. Então nós nos perguntamos, precisamos nos perguntar e exercitar nossa memória. Quais os lugares que nós frequentamos? Por que nós precisamos ter consciência dos lugares que nós frequentamos? Porque nós podemos ser rotulados por eles. Uriel foi rotulado pelo lugar onde ele era. E da mesma maneira, nós podemos ser rotulados pelos lugares que nós frequentamos. Então, todas essas inconstâncias descritas nos nomes de tantas pessoas aqui que estão na história do rei Abias, resumidamente mostram as inconstâncias destas pessoas. E tudo isso foi colocado na história de Abias pelo Espírito Santo. O final do versículo 2 de Crônicas vai nos trazer uma informação de que assim como seu pai Roboão guerreou contra Jeroboão, também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias deu continuidade a essa guerra iniciada pelo seu pai. Agora nós vamos seguir só com os varões por um tempo, tá? No texto de Reis, do versículo 3 até o versículo 6. E depois nós vamos voltar para o texto de Crônicas. Então, algum irmão, leia o texto do versículo 3. Então o texto começa dizendo a respeito de Abias algo péssimo, péssimo. Não diz que Abias seguiu a vida de devoção do seu bisavô Davi, ou que pediu a Deus sabedoria como seu avô Salomão, mas o texto diz que Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Sempre que a Bíblia fala de andar em algo, significa justamente andar é algo que está relacionado aos nossos pés.
significa caminhar igual, fazer igual. O que era andar nos pecados de Roboão, seu pai, como fala? Iria chamar algum irmão, varão, para voltar no capítulo anterior, capítulo 14 de Reis. Algum leu o versículo 22, outro leu o versículo 23 e outro leu o versículo 24. 1 Reis 14, do 22 ao 24. Vinte e quatro. Então, através desses 3 versículos, nós vemos que Abias, este rei, havia permitido idolatria e práticas pagãs no reino de Judá. Esses eram os pecados de Roboão. Além daquela má decisão, é óbvio, tem muita coisa sobre Roboão, não deu por abordar ontem, né? Assim como houve muita coisa de Davi que seria impossível, de Saul, mas os pecados de Roboão estão aqui explícitos nesses 3 versículos. Como se não bastasse dividir o reino, ele permitiu idolatria e práticas pagãs. E Abias, que era o filho de Roboão, ele não removeu essas idolatrias e não purificou Judá dos seus altares. Ele não aboliu os altares e postes ídolos que foram erguidos nos dias do seu pai Roboão. Não levou o povo ao arrependimento, o povo precisava se arrepender disso. Ele se contentou em reinar, mas não em mudar algo que já estava errado. Existia pecado no reino de Judá. Pecado havia ali. Abias sabia que havia pecado, mas houve uma acomodação com o erro, uma acomodação com o pecado. A atitude de tolerar o pecado sem confrontar o pecado. E aí nós também precisamos nos perguntar se na nossa vida há pecado e nós sabemos disso e nós damos as costas ou colocamos debaixo do tapete como se não fosse nada. Nós não confrontamos o pecado. Qual é a nossa atitude diante do pecado? Nós nos acomodamos ao pecado ou nós confrontamos o pecado? Precisa resolver isso. Vamos resolver essa situação. Não pode ficar assim. Eu não tolero isso em minha vida. Ou, não, tudo bem, ninguém sabe, não afeta ninguém, só eu sei. Então, esse texto de Reis que os irmãos acabaram de ler, texto de Reis 14, 22 a 24, fala, além dessa idolatria, que se curvar a estátuas, a altares, a colunas. O versículo 24, a versão que o irmão leu, fala de homens escandalosos, né? Outras versões deixam mais claro, são prostitutos cultuais. O que são prostitutos cultuais? Havia cultos aos deuses pagãos e havia pessoas que se dedicavam ao serviço desses deuses. Com o quê? Com os seus corpos, para se prostituir. Havia uma pessoa que falava, eu quero servir ao deus Dagon, ao deus Milcom, a Moloque, seja qual for o nome do deus. Ia lá e tinha relação sexual perante o altar daqueles deuses. Havia isso em Israel. E para Abias, tudo bem, continua. Versículo 3 de 1 Reis 15. Já foi lido, né? A segunda parte dele diz o seguinte, o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus. Outras traduções trazem o termo, o seu coração não foi inteiro para com o Senhor. Coração inteiro significa devoção total.
mas ele não teve devoção total. Um coração que não é inteiro para o Senhor é um coração que serve a Deus por costume, por interesse, ou porque meus pais frequentam a igreja, eu também vou. É esse um coração que não é inteiro pelo Senhor. Abias, ele era descendente de Davi, mas não serviu a Deus como Davi. Davi serviu a Deus por amor, mesmo quando ele foi punido, mesmo quando seu filho foi tirado dele. Davi serviu a Deus por amor. Ter um coração que não é inteiro para com o Senhor é servir ao Senhor apenas quando nos é conveniente, quando nós temos benefícios com isso, quando somos aplaudidos, quando nós temos os holofotes para nós, quando as pessoas nos admiram, falam bem de nós, é conveniente. Eu vou servir ao Senhor. Mas e quando ninguém está te vendo? Quando o teu serviço ao Senhor é um serviço que não tem reconhecimento, você ainda serviria o Senhor com o mesmo coração? Quando os meus amigos vão servir ao Senhor, eu também quero, mas se eles vão para o mundo, eu também vou para o mundo. Esse era Abias. Um coração que não é inteiro, que não é perfeito, cheio de instabilidade. Meu pai é o mar. Abias servia ao Senhor, mas não exclusivamente ao Senhor. Ele não era alguém consagrado ao Senhor. Era alguém que estava no meio do povo de Deus, mas não era consagrado ao Senhor. Porque Yahvé, Deus, era adorado junto de outras divindades pagãs. Para Abias tudo bem. E ele, que era o rei e que tinha o poder para mudar tudo isso, ele não fez nada para mudar isso. Eu e você podemos ser um jovem na igreja, um jovem que serve ao Senhor, mas na nossa vida íntima, mais uma vez, onde ninguém vê, há alguém mais a quem nós servimos? Nós permitimos que haja outras coisas além do Senhor? Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus ciumento. E Ele nos ama, como nós temos visto. E esse amor do Senhor é um amor que o consome. O Senhor não tolera ser dividido com nada e nem com ninguém. E nem com ninguém. Até aquela paixão que é no nosso coração, seja por um irmão ou uma irmã, Deus ele não tolera ser dividido com ninguém. Nós não podemos permitir que haja idolatria nas nossas vidas. Mas Abias permitiu. Nós que somos do Senhor, não podemos nos envolver com coisas relacionadas à prostituição. Abias permitiu. O texto não necessariamente declara explicitamente que Abias se envolveu com essas coisas. Mas ainda que Abias e eu ou você não nos envolvamos com essas coisas, se nós nos permitirmos frequentar ambientes, lugares onde essas coisas estão presentes, nós não podemos nos permitir. Idolatria e prostituição. Esses eram os pecados de Roboão que Abias andou. Os mesmos pecados. E ainda que nós não nos envolvamos com essas coisas, se nós toleramos essas coisas ao nosso redor, sabendo que Deus odeia isso. Se Deus odeia, nós vamos tolerar essas coisas. Nós vamos frequentar tal lugar, sabendo que Deus odeia tal lugar e as práticas que são feitas nesse lugar. O nosso coração não pode ser indiferente ao pecado. O nosso coração, a nossa consciência não pode ser entorpecida. Uma consciência cauterizada como ferro quente, que não sente nada. Nós não podemos ser omissos ao pecado ao nosso redor. Porque Deus vai nos cobrar disso. Por fim, o versículo 3 fala, como o coração de Davi, seu pai. 3 de Reis 15. Então aqui o texto ainda faz uma comparação entre Davi e Abias. O coração de Davi confiava somente em Deus, mas Abias não confiava somente em Deus. Davi tinha uma confiança exclusiva em Deus. Abias uma confiança incompleta.
uma confiança mais ou menos em Deus. Davi pecou. Pecou sim, mas Davi teve um arrependimento sincero. Abias sabia que havia pecado em Israel, mas ele não fez nada, não moveu uma palha para remover esse pecado. Davi não tolerava outro Deus em Israel, além do Senhor. Abias tolerava outros deuses em Israel. Por isso se diz que Abias não foi como Davi, e não foi mesmo. Porque Davi não tolerou o mal em seu reino. Mas a fé de Abias era uma fé misturada, uma fé sem arrependimento, sem zelo pelas coisas do Senhor. E o versículo termina dizendo que Davi era pai de Abias, né? Mas sabemos que Davi não era pai de Abias. A palavra pai aqui também tem aquele mesmo sentido que foi usado para a palavra filha, sentido de descendência, de genealogia. Davi não era o pai direto de Abias. Então, versículo 4 de 1 Reis, de Reis 15, 1 Reis 15. Algum irmão, por favor. Então, o versículo 4 ele é autoexplicativo, não vou gastar muito tempo nele. Diz que Deus, por amor, não de Abias, mas amor de Davi. Deus, por amar a Davi, deu uma lâmpada em Jerusalém. E o próprio texto explica quem é essa lâmpada. Seria o filho de Abias, que seria levantado e daria estabilidade a Jerusalém. Nós vamos ver à noite, o irmão vai falar quem foi esse filho, mas profeticamente, esse filho é Jesus, que ainda virá e dará estabilidade a Jerusalém em seu reino. Versículo 5. Esse eu vou ler, tá? Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, Eteu. Então o versículo 5 continua falando de Davi. Veja, irmãos, percebe isso aqui. De quem que é a história que nós estamos falando? É a história de Abias. Mas é Davi que está sendo mencionado. É como se em sua própria história outros fossem mais importantes. Aqui no versículo 5 está explicando o amor de Deus a Davi. Davi fez o que era reto. Não se desviou, com exceção de um único caso aqui mencionado, e que já foi mencionado aqui no acampamento. Versículo 6, algum irmão, por favor. Um versículo curto, né? O versículo 2 de Crônicas, que as irmãs leram, já nos disse também que houve guerra entre Abias e Jeroboão. Já trouxe essa informação para nós. Mas perceba, irmão, o versículo 6 de 1 Reis 15, que acabou de ser lido agora, vai nos trazer uma informação, a mesma informação, mas de uma maneira mais profunda. Mais uma vez, irmãos, de quem que é a história que a gente está falando? Abias. Porém, mais uma vez, o texto vai falar de outra pessoa como protagonista. Roboão. O texto não diz, aqui no versículo 6 de 1 Reis 15, que houve guerra entre Abias e Jeroboão durante os 3 anos de reino de Abias. Mas durante os dias de Roboão, houve guerra com Jeroboão. Como se a história de Abias fosse a história de Roboão, incluída na história de Roboão. Como se a história de Abias fosse um subconjunto, uma pequena parte da grande história de Roboão. Como se Abias fosse alguém que não deu livre curso à sua vida, como se Abias fosse alguém que não tivesse capacidade de tomar suas próprias decisões, outros tomavam decisões por ele. Abias não mudava essas decisões e o seu próprio destino. Abias não era o protagonista da sua própria história, mas o seu pai, Roboão.
e as outras tantas pessoas inconstantes que foram mencionadas aqui, com exceção de Davi. É claro que quem começou essa guerra que o texto está falando não foi Abias, mas o pai dele, Roboão. Mas Abias, como rei, tinha todo o poder de parar essa guerra. Assim como você, jovem, tem todo o poder na tua mão, o Espírito Santo dentro de você, para parar com determinada prática. Eu e você temos esse poder dentro de nós. Mas Abias não fez isso. Abias não fez isso. Ele permitiu que a vida dele fosse conduzida pela decisão de outros. E aí nós precisamos sim nos perguntar: quem é o protagonista da sua história, jovem? Quem é o protagonista da minha história? São os outros. Outros tomam decisões por nós e nós simplesmente aceitamos, com exceção dos pais, tá? E dos irmãos, obviamente, né? Dos irmãos que podem trazer auxílio das Escrituras para nós. Mas, à exceção dessas pessoas, tem amigos que são protagonistas, amigos do mundo, estou falando, que são protagonistas das nossas histórias. Tem outras pessoas que tomam más decisões por nós e nós aceitamos. Fulano fala, vamos em tal lugar. Não, eu vou. Porque eu sou alguém sem personalidade? Somos pessoas sem personalidade ou nós somos os protagonistas das nossas vidas? É isso que Deus pergunta para nós essa manhã. Quem é o protagonista da sua história? Abias não foi protagonista da história dele. Então, Abias, ele continuou essa guerra que o pai dele começou. Abias sabia que havia divisão no reino, ele já herdou um reino dividido. Ele herdou um reino sobre 2 tribos e não sobre 12. Ele governava 2 tribos, enquanto 10 eram governadas por Jeroboão, nós já falamos. Abias sabia da divisão, mas ele não buscou direção de Deus para tentar reaver o reino na sua maneira original, completa. Abias não ficou incomodado com essa questão da divisão do reino, ao ponto de gastar tempo diante dos sacerdotes, dos profetas. O que a gente vai fazer para o reino voltar a ser unido? O texto não diz que ele se importou com isso. Ele sabia da divisão, mas não buscou a direção de Deus para mudar a história dele. A guerra não era a maneira de Deus. A guerra só enfraqueceria tanto Israel como Judá. Teria de haver outro meio para unificar o reino, mas Abias não se preocupou ou não se importou com isso. Agora, vamos com as irmãs. Texto de Crônicas, 2 Crônicas 13. Vê como foi essa guerra. O texto mencionou da guerra, vamos ver como foi essa guerra. Vamos entrar dentro dessa guerra. Se imagine ali, nos dias de Abias, desde o versículo 3 até o versículo 22 de Crônicas. Nós vamos lá. Então, uma irmã leia o versículo 3, por favor. Então, o que se nota nesse versículo 3 é a quantidade de homens em cada exército. Vocês pararam para reparar? O exército de Abias, quantos guerreiros tinha? 400.000 guerreiros. Exército de Jeroboão, óbvio, 10 tribos, né? A gente imagina que tenha mais pessoas. 800.000 guerreiros, o dobro. Então nós vamos ver a partir do versículo seguinte que o rei Abias subiu em uma montanha onde o exército inimigo e o rei inimigo podiam ouvir, e esse rei fez um discurso. Versículo 4 até o 9. Eu vou ler esses, tá? Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal?
Contudo se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos. Fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso. Não lhes pôde resistir. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro, que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes, como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Aqui o discurso de Abias estava muito bom. Estava muito bom o discurso de Abias até aqui. Ele se mostra um conhecedor da palavra de Deus, pois menciona a aliança que Deus fez com Davi no versículo 5. Tudo o que ele diz adiante é muito bom nesses versículos aqui. Então ele toca no assunto da idolatria, a partir do versículo 8, ele toca no assunto da idolatria, porque ele fala, tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para os seus deuses. Esse rei Jeroboão de Israel, ele proibiu do povo de Israel ir adorar em Jerusalém, lugar estabelecido por Deus. E ele fez 2 bezerros de ouro para o povo e adorar os bezerros de ouro. Coisas que não são deuses. Não são Deus, de fato. No versículo 9, Abias ele mostra uma atitude péssima, porém coerente, que Jeroboão teve. Se os deuses deles seriam aqueles bezerros de ouro, não fazia sentido ter no reino de Israel sacerdotes do Senhor, filhos de Arão, levitas. Então Jeroboão, de uma maneira coerente, lançou fora esses que serviam ao Senhor. Era coerente, se ele serve aqueles bezerros de ouro, para que sacerdotes do Senhor e levitas? Mas o que Abias não falou, e ele escondeu, foi a incoerência dele. Pois se em Judá, que era o reino onde Abias reinava, o Senhor é Deus, por que Abias permite idolatria e prostituição em paralelo por lá? Ele não devia agir como Jeroboão, nesse sentido, sendo coerente, e lançar fora a idolatria, aqueles prostitutos cultuais? Deveria. Mas apesar da incoerência de Abias em seus atos, as suas palavras eram verdadeiras. E as palavras seguintes também. Qualquer um pode se fazer sacerdote daqueles que não são deuses. Em outras palavras, aquilo que Jeroboão seguia não era Deus de verdade. Versículos 10, 11 e 12. Esses eu também vou ler por causa do tempo, tá? Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada manhã, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus. Porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Nesses 3 versículos aqui, 10, 11 e 12, do discurso de Abias, lembrando, ele subiu numa colina, tá fazendo um discurso para o exército do inimigo. Ele afirma que o Senhor é o Deus de Judá e que eles nunca o deixaram, e focaliza, dá um foco para o serviço dos sacerdotes, como que dizendo, esses sacerdotes que estão em Judá, estes sim são fiéis ao Senhor, guardam o preceito do Senhor, e ele cita algumas funções dos sacerdotes, como oferecer holocaustos, queimar incenso e etc.
Por fim, no versículo 12, Abias afirma que Deus está com Judá, à frente de Judá, e então volta a falar de novo dos sacerdotes, como que se apoiando a sua fé neles e no serviço deles, para Deus estar com eles. E então ele faz um apelo a seus irmãos, os filhos de Israel, que não lutem contra Judá, pois lutar contra Judá seria lutar contra o próprio Senhor, e a garantia de derrota era certa. Então isso nos traz também uma aplicação. A fé de Abias, aqui, nas coisas do Senhor, parecia que a fé dele se apoiava na fé de outros, na fé dos sacerdotes. Os sacerdotes guardam o preceito do Senhor. E a nossa fé? Em quem a nossa fé se apoia? Na fé de outros ou na palavra de Deus? Eu falo isso porque, jovens, eu conheci vários jovens que apoiavam a sua fé em irmãos preciosos, queridos, amados, que foram até fiéis ao Senhor por determinado tempo. Mas quando esse irmão caiu, esse jovem caiu junto. Então não apoiemos a nossa fé em homens, mas em Deus e em Sua palavra. Muitos exemplos, eu lembro de muitos exemplos, de jovens que apoiavam a sua fé em homens. Homens falham, homens caem. Deus nunca falha, Deus é fiel. Versículo 13, 14, 15 e 16. Eu vou ler também por causa do tempo. Vou deixar uns para o final para as irmãs. Afinal, tinha muito mais para as irmãs que para os irmãos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e a emboscada por detrás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. Esses 4 versículos aqui nos mostram que mesmo diante do dobro de número de homens, Israel tinha 800 mil, Judá apenas 400 mil. Mas não era só a diferença numérica que foi desproporcional nessa batalha. Veja, esses versículos nos mostram que houve uma emboscada. Houve uma emboscada, uma trapaça, uma situação adversa. O que Judá fez? O que aquele exército de Judá fez diante da emboscada? Imagina, guerreiros na sua frente, guerreiros atrás de você. Você ia ter que lutar assim e assado. Você ia ter que lutar para os dois lados. Você estava no meio de uma emboscada com o dobro de número de guerreiros. O que Judá fez? Gritaram. E quando eles gritaram, o texto diz, feriu quando gritaram, ou seja, no exato momento que gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel. Jovem, nós estamos vendo ferramentas devocionais aqui durante as manhãs. Eu queria dar mais uma agora. Às vezes você precisa gritar. Vai ter momento que a tua mente vai te enganar. A tua mente vai dizer mentiras acerca de Deus, acerca da palavra, acerca de diversas coisas. Muitas vezes Satanás vai jogar pensamentos em nossa mente, emoções falsas. Você vai sentir coisas que são mentirosas. Você vai acreditar às vezes nessas coisas mentirosas e vai sentir como se aquilo fosse real. É hora de gritar, porque Satanás é covarde. Satanás é como esse exército aqui. 800 mil guerreiros, sempre trapaceando, fazendo emboscadas. Grite ao Senhor. Grita.
Lembra do versículo bíblico que você memorizou? Eu passei por uma extrema guerra espiritual semana que antecedeu esse acampamento. Teve um momento que eu tive que gritar: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Claro, não vai gritar na frente de todo mundo, né? Senão as pessoas falam: ei, que cara louco, que mulher louca, gritando na frente dos outros. Mas se você tiver a oportunidade de ficar sozinho, e você tiver com esses conflitos, se você tiver com essa guerra, grita ao Senhor. E Ele, do santo templo dele lá em cima, Ele escuta e nos dá alívio. Então, irmãos, os homens de Judá gritaram, e os sacerdotes cumpriram a sua missão, e o resultado foi que a vitória veio. De quem que a vitória veio? Não da força dos 400 mil guerreiros de Judá, mas do Senhor, que olhava por Judá. Foi o Senhor quem feriu o exército inimigo e entregou nas suas mãos. Alguma irmã, por favor, lê o versículo 17. Então, aqui é a questão matemática, né? De 800 mil, morreram 500 mil. Quantos sobraram? 300 mil guerreiros em Israel. Agora uma irmã lê o versículo 18, por favor. Aleluia. Então veja que o texto diz que os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram em quem? No Senhor. Foi uma vitória coletiva. Não foi a vitória de Abias, foi a vitória de Judá. Confiar no Senhor traz vitória. E como nós temos falado, principalmente pelas manhãs nas ferramentas, a fé cristã é uma fé que precisa ser alimentada. Se você deixar de alimentar a fé cristã, você vai deixar de confiar no Senhor. Esse versículo bíblico que você memorizou, você vai deixar de acreditar nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas você deixa de alimentar a fé cristã por um tempo. Você sente que será mesmo? Você começa a duvidar. O perverso coração de incredulidade começa a tomar espaço. A fé cristã ela precisa ser alimentada dia a dia. E quanto mais nós alimentamos a fé cristã em nós, mais nós confiamos no Senhor. Nós confiamos e cremos em um Deus invisível. Nós cremos em coisas impossíveis, em cegos sendo curados, em coxos andando, em mortos ressuscitando. É isso que Deus faz. Demônios sendo expulsos. Nós cremos em tudo isso. Louvado seja o Senhor. Então, confiar no Senhor nos traz vitória. Porém, veja o que o texto diz no final. O texto diz: o Senhor, Deus de seus pais, ou antepassados, né? Nós confiamos no Senhor. O Senhor é Deus de quem? Dizer, eu confio no meu Deus, é uma coisa. Dizer, eu confio no Deus dos meus pais, é outra coisa. Deus precisa ser o meu Deus, e não apenas o Deus dos meus pais. Os nossos pais podem ter conhecido a Deus, e Deus ser o Deus deles. Mas e quanto a nós? Nós vamos nos contentar em um relacionamento distante com Deus, chamando, ó, Deus é o Deus do meu pai adora o Senhor, meu pai ora, meu pai é aquele irmão que serve, sempre se apoiando nos outros, no relacionamento de outros com Deus. Deus é o que para mim? O Deus dos meus pais ou o meu Deus? É o Deus que eu tenho experiência,
É o Deus que eu oro, é o Deus que eu amo, é o Deus que eu leio a palavra, é o Deus que eu canto para Ele, é o Deus que eu espero voltar. É esse o meu Deus. Dizer, né, como o texto diz, que para Judá Deus era apenas o Deus dos pais deles, já demonstra um gradual afastamento do relacionamento deles com Deus. Versículos 19, 20 e 21. As três irmãs quiserem ler, por favor, rápido. O 20 agora? Pode repetir, pode repetir. Esses três versículos agora nos mostram feitos militares e pessoais de Abias. Ele conquistou cidades importantes, não dá tempo de falar o significado do nome delas. Essas cidades elas estavam no reino de Jeroboão e Abias conquistou para o reino de Judá. O texto diz também que ele neutralizou o poder do inimigo dele. O Senhor feriu a Jeroboão, que morreu. Abias, o texto também diz que ele se fortificou, porém, após se fortificar, o que ele fez? Imagine o pensamento de Abias. Meu grande inimigo e o inimigo do meu pai morreu. Eu tomei grandes cidades, me fortifiquei. Vou fazer o que agora? Eu vou casar e tomar 14 mulheres. Agora eu vou relaxar. Tomou 14 mulheres. Irmãos, a gente falou no grupo hoje de manhã com os jovens. Não teve um homem sequer em todas as escrituras que tomou mais de uma mulher e não teve problemas decorrentes disso. Não teve um. Nenhum. Tem um monte de exemplo. Um monte de exemplo. A gente citou o de Salomão recente, né? Abraão, Jacó, as esposas, as duas irmãs de sangue começaram a se tornar inimigas por causa do mesmo homem. Então, jovens, Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden. Quantos homens e quantas mulheres Deus criou no jardim do Éden? Um homem só para uma mulher só. Deus não criou um monte de homens e mulheres. Olha, tenham diversos relacionamentos e o que vocês mais tiverem afinidade, aqueles que vocês mais acharem adequados, mais bonitos, depois de vários relacionamentos vocês se juntem. É isso que Deus diz? Não é. Relacionamento aberto, é isso que Deus diz? Não. Um homem para uma mulher. Jovem, se guarde. Se guarde para o Senhor. Quanto mais você se guarda para o Senhor, mais precioso você é aos olhos dele. Maior será o seu galardão naquele dia. O Senhor, ele não esquece nem de copo de água. Nem um copo de água ele vai se esquecer naquele dia que você oferece para uma outra pessoa. Se você rejeitar alguém que queira ter algo perverso com você, o Senhor não vai se esquecer disso. Ele rejeitou por causa de mim, porque me ama. O Senhor não vai se esquecer disso. Se guarde para o Senhor. O Senhor tem um momento certo para cada um de nós. E o Senhor tem a pessoa preparada. Amém. Creia nisso. Nós cremos em coisas impossíveis. O nosso Deus é o Deus do impossível. Nós cremos em coisas invisíveis. Nós acreditamos em tudo isso. Mas se você deixar de alimentar a sua fé cristã, você vai se tornar como as outras pessoas lá fora e vai acreditar como elas acreditam. E vai achar que é vantagem
fazer as coisas como eles fazem, quando não é vantagem, quando é prejuízo para nós. Então, versículo 22, eu vou ler esse. Quanto aos mais atos de Abias, tanto fez como o que disse, estão escritos no livro da história do profeta Ido. Então, o versículo 22, ele termina a história dos atos e das palavras do rei Abias, mencionando que essa história em mais detalhes está escrita em um livro que hoje está perdido, tá? Está perdido esse livro, que é a história do profeta Ido. Vamos voltar para Reis agora? Faltou 2 versículos, o 7 e o 8. O 7 primeiro, eu vou ler, por causa do tempo. É similar a esse versículo 22 do texto de 2 Crônicas 13. Quanto aos mais atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Então o versículo 7 aqui de 1 Reis 15 nos diz que Abias fez sim mais atos, mas esses outros atos não definiram a sua história. Ele fez sim mais coisas, mas nenhuma dessas coisas é digna de importância. Os outros feitos da vida de Abias não foram tão importantes quanto estes que já foram citados e não definiram e não definem a sua história. Esses outros atos que não foram mencionados. E como quem quer terminar logo de falar de Abias, como não quero mais falar dele, né? Parece que o texto está querendo dar essa impressão. Não quero mais falar de Abias. Como quem quer terminar logo de falar de Abias, o texto diz, olha, tudo quanto Abias fez está lá no livro da história dos reis. Na história de Davi e de outros, conforme a gente já viu, não havia pressa para acabar de falar. Tanto que tem muitos capítulos para falar de Abias, há muitos capítulos para falar de Salomão, de Roboão mesmo e de outros que nós vamos ver, graças a Deus. Mas na história de Abias nós notamos ligeiramente esse desejo. Vamos acabar logo de falar dele, porque a vida dele não foi muito boa, não. Por fim, depois de falar tudo o que falou o texto, agora sim afirma aquela afirmação que a gente já sabe, que houve guerras entre Abias e Jeroboão, mostrando mais uma vez inconstância. A guerra que era do pai dele, ele assumiu, não parou, mas a tomou como se fosse guerra dele. Versículo 8, o último. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Esse versículo 8 é reconfortante, pois ao menos Abias foi sepultado em Jerusalém, teve um fim de um rei descansando com seus pais, e um descendente dele, seu filho Asa, reinou em seu lugar. Jovem, eu queria terminar chamando quem quiser, quem se sente, não só como Abias, inconstante, dentre tantas outras coisas, eu queria que vocês se levantassem. E se você sente não só relacionado a Abias, mas também se você sente que você precisa tomar decisões melhores, como Roboão não tomou essa decisão, Davi cometeu falhas, Saul também. Eu queria que você levantasse. Nós queremos orar por você e chamar o irmão Adriano para orar pelos jovens. Então, se você se sentiu tocado pelo Senhor, por favor, fique de pé. Daí mesmo do seu lugar, feche os seus olhos. Amém. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada jovem e adolescente aqui. Senhor, nós queremos terminar essa reunião clamando ao Senhor, para que o Senhor possa produzir no coração deles um coração perfeito. Nós acabamos de ouvir, acabamos de aprender que o coração de Abias não foi um coração perfeito para Ti, ó Deus. Não foi um coração absoluto,
Nós acabamos de ouvir que a vida de Abias foi uma vida cheia de inconstância. Não foi alguém, não foi um rei que se posicionou contra as coisas erradas que havia em Israel. Não se posicionou em relação ao pecado. Nós acabamos de ouvir que a vida dele, ele fez outras coisas, mas nada que foi significativo o bastante para ser registrado na história dele. Senhor, que por meio do seu Espírito, o Senhor possa mudar a história desses que se levantaram aqui. Para diante do Senhor confessar que não querem ser inconstantes, sim, que não querem ser marcados pela inconstância. Sim. Senhor, só o seu Espírito pode nos ajudar a perseverar. Sim. Só o Senhor pode trabalhar nas nossas vidas a constância, Senhor. Só o Senhor pode nos livrar de ter um coração dividido. Sim. Ó, Senhor, a ter um coração absoluto. Sim. Marca, Senhor, a vida de cada jovem adolescente que se levantou agora aqui. Sim, para que o Senhor não seja apenas o Senhor dos pais deles, sim, o Deus dos pais deles, mas que eles possam declarar aqui: o Senhor é o meu Deus. Jovens, vocês que levantaram, proclama comigo isso: Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Eu quero clamar, como o irmão disse aqui, eu quero gritar: Senhor, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus, de todo o universo, de os céus e a terra, e o diabo e os seus demônios, possam ouvir, Jesus é o meu Deus, Jesus é o meu Deus, minha vida pertence ao Senhor, minha vida pertence ao Senhor, Senhor Jesus, eu quero ter uma história significativa diante de Ti, que os meus dias possam ser contados na Sua presença. Eu te agradeço, Deus, pelos meus pais, pela experiência que eles têm com o Senhor, mas eu rogo a Ti, ó Deus, eu quero ter as minhas experiências com o Senhor. Me dá, Senhor, experiências contigo. Me ajuda a ter um novo começo. A continuar tendo uma história escrita. Contigo, ó Deus. Me livra da inconstância. Eu te clamo, Senhor. Amém.